divórcio. E amanhã, segunda-feira, eu acho que ele vai marcar um novo casamento. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Eu vou ser bem breve na leitura e na explanação do texto. Eu prometo para vocês, eu não vou demorar, até mesmo em respeito aos meus irmãos legendários que estão há 4 dias, precisando muito descansar. Ezequiel capítulo 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dizes a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batiam osso contra osso e se ajuntavam, e cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas ainda não havia o Espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, filho do homem, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes homens, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém, amém. Sabe, a palavra de Deus diz que Deus deu uma visão para o profeta, uma visão de um vale, aonde havia inúmeros, incontáveis ossos de pessoas, ossos da perna, ossos dos braços, costelas, crânio. E aquele homem começou a andar em volta daqueles ossos, e Deus perguntou a ele: pode esses ossos tornar a viver? E o profeta disse: tu sabes, Senhor. E Deus disse para o profeta: profetiza sobre eles. E quando o homem então profetizou a palavra que Deus mandou sobre os ossos, a Bíblia diz que ossos começaram, imagina a cena, osso voando de um lado, osso voando de outro, e os ossos iam se encontrando, ossos do braço, ossos das mãos, dos dedos, ossos das pernas, e montou-se um exército de esqueleto. Imagina que cena aterrorizante. E ele continuou profetizando, e então vieram tendões, carnes, nervo e pele, e se formou um exército muito grande. Mas não havia vida neles. Então o Senhor disse: profetiza. E ele profetizou o Espírito sobre eles, e o Espírito entrou neles, e a Bíblia diz que aqueles ossos se transformaram num exército numeroso e poderoso. Essa passagem, ela se cumpre no Holocausto, quando houve a Segunda Guerra Mundial e milhões de judeus foram mortos. Mas há uma palavra profética aqui para a nossa vida, e eu quero meditar um pouquinho nisso com vocês. Sabe, eu não sei o que você tem vivido, talvez a sua situação hoje, o seu casamento, a sua vida profissional, eu não sei, áreas da sua vida, quando você olha, parece que está morta, não há vida, parece que é um vale de ossos secos, mas existe uma solução, e você precisa entender o processo, porque quando aquele homem começou a profetizar, a Bíblia diz que houve então, ele deu a ordem, e ali então começou um ruído, e depois começou um rebuliço. Quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, começa um rebuliço. Coisas começam a acontecer inexplicáveis. Esse texto de Êxodo diz que quando Moisés foi libertar o povo hebreu do Egito, quando ele disse para Faraó: assim diz o Senhor, liberta o meu povo, Faraó aumentou a carga. Faraó pressionou mais ainda a escravidão sobre aquelas pessoas.
O que você precisa entender? Se as coisas não estão indo bem para você, ouça o que eu vou te dizer. Quando você busca a Deus, vem um rebuliço. Piora. É isso mesmo que você ouviu. Piora. Mas piora para melhorar. Eu tenho certeza, esses homens que subiram a montanha, todos eles passaram lutas incríveis antes de ir. 1 milhão de problemas. Os líderes de célula que estavam comigo aqui numa quarta-feira, que eu fui falar para eles, eu estava indo para a montanha na quinta, no início do mês de setembro. Eu nunca passei por tanta provação como eu passei na quarta-feira que antecedeu a minha subida ao monte. Tudo que você imaginar que pudesse dar errado, deu. Eu virei para Romildo e falei, eu não vou nisso. Não vou. Mal sabia eu que o que Deus tinha preparado para mim ali. Então toda vez que Deus tem algo preparado para você, que você busca Deus, vai acontecer um rebuliço, vai acontecer ruído, as coisas não estarão bem. Pessoas que você já ajudou vão se levantar contra você, e você não pode desistir, porque quando ele continua profetizando a palavra, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. As coisas só aconteceram porque o profeta, diante de tanto ruído, de tanto rebuliço, ele não se intimidou, ele continuou. Se você começar a jejuar hoje pelos seus problemas, as coisas vão piorar. Mas se você não se intimidar, se você continuar a declarar a palavra de Deus, tudo vai ser transformado. As coisas mudarão na sua vida. E você precisa entender que faz parte do processo. Lutas, batalhas, guerras, situações inesperadas que virão, faz parte do processo. Eu tenho dito que a lagarta, para se transformar numa borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa apenas de um processo. Diga comigo, processo. Você não pode desistir no meio do processo. As coisas se complicam, mas não desista. O profeta então, o que ele fez? Ele começou a se movimentar. Ele começou a andar em volta dos ossos. No meio do caos, nós não podemos ficar parados. No meio do caos, a nossa tendência é prostrar, a nossa tendência é desanimar, mas nós não podemos nos prostrar. Provérbios capítulo 24, versículo de número 10, vai dizer o seguinte: se você vacila, eu vou dizer numa outra tradução, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O texto está dizendo, se você se mostrar frouxo, fraco, se você vacilar no dia da angústia, sua força será pequena. É no dia da angústia que a gente tem que se mostrar o mais forte que a gente puder. É no dia da angústia que a gente tem que se levantar e dizer: Deus, eu não tenho forças, eu preciso da tua força. Porque no caos, quando a gente entra no caos, quando a gente entra numa situação desafiadora, a primeira ação é a paralisação, por causa do medo. O ambiente onde o profeta estava era um ambiente de morte, mas ele não agiu pelo que via, pelo que sentia, mas pelo que Deus dizia. E então ele fez o que Deus disse. E quando ele faz o que Deus disse, ele começa a chamar a existência. Chamar a existência. Interessante que o texto vai dizer o seguinte, logo depois, a palavra de Deus diz, quando ele chama a existência, Romanos 4,17 diz, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Deus é o que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não são, como se existissem. Repita comigo essa última frase: chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Eu vou repetir: chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Isso é fé. É você chamar à existência algo que ainda não existe, e você lidar com algo que não existe, como se aquilo existisse. Não havia carne sobre aqueles ossos, não havia nervo,
não havia pele, muito menos havia vida sobre aqueles ossos. Mas Deus mandou o profeta chamar essas coisas como se elas já existissem. E ao profetizar, as coisas começam a acontecer. Observe que a palavra profetizar e profetizei, profetizar e profetizei, ela vai aparecer algumas vezes nesse texto. Isso nos mostra que nós temos que chamar à existência aquilo que não existe várias vezes. Chamar a existência. Você não está com o seu casamento legal, seu casamento não está bem. Chama a existência. Deus, eu chamo a existência paz no meu casamento. Eu chamo a existência amor no meu casamento. Você está enfermo, você está doente. O diagnóstico, os resultados dizem que a situação sua não está boa. Então chama a existência a saúde, chama a existência a cura. Coisas que não existem, como se já o quê? Existissem. E quando ele toma essa atitude, as coisas começam a acontecer. Todos os dias, quando você se levanta, a primeira coisa que você deve fazer é chamar vida sobre a sua vida, chamar vida sobre aquilo que você está vivenciando. E foi o que o profeta fez. Ele abriu a boca, começou a profetizar a palavra de Deus. E quando ele fez isso, os ossos começaram a se unir. Osso com osso, medula com medula, juntas com juntas. E começou a ser formado carne em torno dos ossos. Pele, carne. E ele viu um exército formado diante dos olhos dele. Ele viu um exército formado. Porque ele chamou a existência aquilo que não existe como se já existisse. Quando eu creio, mesmo sem ver, meus olhos verão. Repita comigo: quando eu creio, mesmo sem ver, meus olhos verão. A fé precisa ser verbalizada. Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer: se você confessar com a boca e crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, confessar com a boca, crer com o coração. Tem muita gente que diz: eu tenho fé, mas ele não confessa ele não crê com o coração. Eu tenho fé que minha vida vai melhorar. Ele fala isso, daí a pouco ele está reclamando da vida, vai piorar, vai ficar mais ruim. Ele começa a reclamar. Se tem uma coisa que na montanha a gente aprende, é trocar a reclamação pela oração. O que na sua vida hoje representa um vale de ossos secos? Uma depressão? Um problema conjugal? Uma crise familiar? Uma doença? Eu não sei o que em sua vida poderia se assemelhar a um vale de ossos secos, mas eu posso te dizer, a palavra de Deus nos ensina a verbalizar. O profeta verbalizou. Ele começou a conversar com os ossos. Ele conversou com os ossos. Ele disse aos ossos, e os ossos começaram a bater um no outro e se formar um corpo. Sabe, a nossa fé, ela precisa ser verbalizada. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 20, verso 8, que Moisés conversou com uma rocha e a água saiu da rocha. Em Mateus capítulo 21, Jesus conversou com uma figueira e disse que a figueira deveria secar, e a figueira secou. Em Marcos capítulo 11, Jesus nos ensinou a conversar com as montanhas e dizer para as montanhas saírem da nossa frente. A palavra precisa ser aplicada para materializar a fé. E foi assim que o mundo foi feito. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou o mundo por meio da palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja separação entre luz e trevas. Haja separação entre as águas e a terra. Deus foi dizendo: haja, haja, e as coisas foram acontecendo. A fé, ela precisa ser verbalizada. E o profeta agora ele conversa com os ossos. Mas é uma conversa declarando a palavra de Deus sobre a situação. E ele repetiu o que Deus já havia falado no versículo 9. Ele só repetiu o que Deus já tinha falado. Pastor, mas eu estou vivendo um caos, eu estou passando por uma situação difícil. Então fale aquilo que Deus já falou. Mas o que Deus já falou? Aquilo que está escrito na palavra dele. Profetiza a palavra dele sobre aquilo. Não é a sua palavra, é a palavra dele. Olha o que diz João capítulo 1. Não, João capítulo, aliás, o que a Bíblia diz em João 1, 23? João respondeu com palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama
no deserto, façam um caminho de retorno. Eu sou a voz do que clama. Diga comigo, eu sou a voz do que clama. Preste atenção, ele não disse que era a voz que clama. Ele não disse que era a voz que clama no deserto. Ele não disse, eu sou a voz que clama no deserto. Ele disse, eu sou a voz do que clama. Existe uma diferença entre ser a voz que clama e ser a voz do que clama. Diga comigo, existe uma diferença entre ser a voz que clama com a voz do que clama. Você entendeu que existe uma diferença? Se eu sou a voz que clama, então é a minha voz. Mas se eu sou a voz do que clama, é a palavra dele. Não é a sua palavra, é a palavra dele. A voz do que clama. Existe uma diferença. E quando você abre a boca para declarar a palavra de Deus, não é a sua palavra. Não, eu estou torcendo para dar certo. Se você está torcendo para dar certo, então é a sua palavra. Mas quando você pega passagens da Bíblia e aplica, já não é mais a sua voz, é a voz do Senhor. E quando você proclama a palavra, ambientes de milagres são criados. Você precisa criar ambiente de milagre. E você cria através dos sons que você libera da sua boca. Quando Davi tocava a harpa, Saul era liberto. Há poder nos sons emitidos por nós. Então libere sons de adoração. Profetize sobre a sua vida sons de vitória. Quando você controla os sons que saem da sua boca, você controla o ambiente. E eu vou repetir isso para orar com você. Quando você controla o som que sai da sua boca, você controla o ambiente. Quem entendeu? Quem entendeu? Quando você controla o som que sai da sua boca, você controla o ambiente. O profeta estava num ambiente de morte, mas ao proferir a palavra de Deus, o ambiente se tornou um ambiente de vida. Vamos nos colocar em pé nesse momento.